Muito bem, pessoal, bom dia a todos, eu sou o Fábio de Oliveira, estou aqui para mais um vídeo. Hoje são 12 de maio de 2020, terça-feira, Rio de Janeiro, capital, e agora são 3 horas e 9 minutos. Muito bem, eu botei o Paulo Júnior e o falso poder, porque todo poder que eles dizem que é da escritura ou do espírito pombo, na verdade é um poder imaginário. Não existe poder divino algum, não existe. Isso é história para boi dormir. Mas eu quero mostrar algumas coisas aqui. Eu não vou mostrar o vídeo, não vou mostrar a imagem dele. Vou colocar aqui apenas o áudio, tá? E vamos parando aqui. E o que nós vamos fazer? Algumas coisas eu vou comentando. Eu não vou colocar tudo porque não dá, mas o que eu vou colocar aqui resume. Na verdade ele fala 10 minutos, eu vou botar um pouco menos. Ele fala sobre um poder que há nas igrejas neopentecostais, que é um poder de barulho, um poder humano, e que o poder está na escritura. Porque, na verdade, o que eles chamam de escritura é isso aqui, ó, Bíblia. Ele fala que isso aqui é palavra de Deus. Não, isso aqui não é palavra de Deus, isso aqui é um livro de uma religião apenas, certo? Que foi escrito por homens também, e que não tem nada de divino. É apenas um livro qualquer, cheio de mitologia, tá? Cheio de mitologia, como a mitologia grega, com a mitologia egípcia, se bem que as histórias da mitologia egípcia e da mitologia grega são muito melhores do que essa mitologia furada aqui, tá? Mas esse aqui é um livro furado de mitologia também, cheio de pataquadas, certo? Então vamos lá. Na igreja de hoje, você vai ver que muitos pastores hoje, para desenvolver uma técnica de crescimento na igreja, fazem curso de oratória, procuram especialista das ciências humanas de como manipular a massa. Hoje quem manipula a massa não é o Espírito Santo, é a técnica psicológica. Hoje quem manipula as massas não é o espírito pombo, mas as técnicas psicológicas. Gente, sempre foram, sempre foi. Nunca o Espírito Santo manipulou nada, porque quem manipula aqui são os pregadores. Tanto é que essa divindade do Paulo Júnior, de qualquer pastor, não tem poder para se manifestar a pessoas que nunca ouviram falar. Ou a pessoa tem que mandar um livro desse e tem que principalmente alguém pregar, inventar essa historinha de pra boi dormir e falar dessa besteira para alguém. Simples, é assim que vai. Você não vê, por exemplo, Ganesha se manifestando para evangélicos, para ateus, para budistas. Você não vê. Você não vê a deusa Kali se manifestando para os muçulmanos. Você não vê uma manifestação do Burak, que é o Kali cavalo com cabeça humana, que levou o mal merda aos céus, para o quê? Para católicos. Você não vê ele se manifestando ali. Por quê? Porque são coisas da mitologia islâmica, certo? Então você não vê Fátima aparecendo para budistas ou aparecendo para hindus, não, porque você não vai ver nenhuma divindade ou aspectos de uma religião vistas em pessoas que nunca ouviram falar dessas divindades ou dessas doutrinas. Simples assim. Porque geralmente quem tem visão de santos, geralmente famílias, as crianças viram, fulano viu lá no interior, viu, onde não pode ser filmado, onde não pode, na época que não podia ser provado, onde ninguém podia filmar, ninguém podia gravar. E geralmente quem é que via? Pessoas que eram da fé católica. Ora, você está desejoso de ver alguma coisa, você vai ver. Eu contei uma vez, se eu não achar meu vídeo, eu vou falar de novo. Sobre uma vez que eu falei sobre uma experiência que eu tive no monte e achei que estava vendo um anjo. Na verdade não era isso. A minha mente estava produzindo o reflexo da luz. Na verdade não é a luz da lua, né? Porque na verdade a lua ela reflete a luz do sol. Então o reflexo daquele brilho, vamos falar assim, o brilho da lua, entre aspas, não é o brilho dela, mas todo mundo entendeu o que eu estou falando aqui. Eu só tenho que explicar aqui, senão vai ver aquelas pessoas muito metidas inteligentes querendo achar que eu falei errado. Não. O brilho da lua, eu tô falando que é o brilho que o sol reflete na lua e vem aqui pra terra, tá? Então aquele brilho que estava vindo ali, batendo nas árvores, parecia o quê? Parecia de longe que era um exército de anjos, mas não era isso. Era o quê? Minha mente estava produzindo isso, por quê? Porque eu estava num monte, desejoso por ver uma visão, e quando alguém falou, tem anjo ali, de repente
Eu olhei para lá e comecei a ver também. Aí no outro dia, quando eu fui nesse monte, de dia, e eu vi o tal movimento, parecia as árvores balançando, parecia que era um exército marchando, né? Gente, aí eu vi o reflexo, depois o balançar nas árvores. Aí eu vi que aqueles anjos, na verdade, eram o reflexo da lua nas árvores. Nada de espiritual. Nada de espiritual. Na época eu pensei assim, será que eu vi uma visão mesmo? Ou será que o inimigo está querendo colocar incredulidade? Porque tem aquela coisa, você tá ainda no meio, então você fica com medo de questionar muito. Mas hoje eu sei que realmente não era nada daquilo. Então, você não vê essas manifestações para pessoas de fora da religião. Você não vê. Então ele diz que manipula é o Espírito. Gente, o Espírito Santo nunca moveu nada, porque não há provas de que exista esse espírito pombo, ou como alguns chamam de Espírito Santo, tá? Então ele quer dizer o quê? Que nos outros lugares, ou seja, ele quer proteger o grupo dele, tá? Mas vamos continuar aqui. Então você vai fazer um curso de oratória, de retórica, a maneira como baixar a carga elétrica emocional do ser humano, e como hipnotizá-lo, como influenciá-lo. É isso que se consiste, você vai ver. Hoje os pregadores são chamados de palestrantes, e é perfeito, são verdadeiros palestrantes. Inclusive esse pastor. O que ele está fazendo ali? Está palestrando. Está palestrando. Por que esse Deus não vem e se manifesta e não fala? Não posso aparecer. Eu só existo nas páginas da Bíblia Sagrada e na imaginação de quem acredita. Porque a pessoa fala, Deus falou comigo na igreja. Não falou nada. Quem falou foi um pastor para você, coisas que você queria ouvir. Quando eu digo você ainda está lá. Ou quem já viveu, coisas que quando nós pensávamos, eu digo para agora nós que viemos do meio religioso, quando nós pensávamos isso, que alguma divindade falava conosco, não era nada, era algo alimentando o nosso ego, ou porque aquilo iria nos confortar, entendeu? Ou porque estávamos passando por um problema tão grande e nós achávamos o quê? Que esse Deus iria nos ajudar. Então a gente ouvia o pastor falando palavras de esperança, aquelas palavras bonitinhas que a Bíblia mostra, porque o pastor não lê aquelas palavras que nós, os ateus, leem aqui para eles, né? Eles não contam. Então nós pensávamos o quê? Que tinha uma divindade falando conosco, mas nada. São palestrantes. São palestrantes da ilusão. Porque existem palestras sérias. Existem palestras também que são verdadeiras ilusões. Não só no meio religioso, mas também existem palestras de autoajuda, que também é outra enganação. E o problema é quando você mistura autoajuda com religião. Aí piora tudo. Continuar aqui. E Paulo está dizendo, o ministério aprovado não consiste nisso. O ministério aprovado não pode consistir nisso. Nesse humanismo, nessa autoajuda, nesse emocionalismo, e sim no poder do Espírito de Deus. Aí eu pergunto para vocês, gente, e para o Paulo Júnior também, o que é o poder do Espírito de Deus? Ele deve dizer que é o poder, ele vai dizer isso, que vai dizer que é o poder do Espírito Santo em regenerar o pecador, em se arrepender. Mas você vê que na Bíblia as pessoas realizavam milagres. E eu vou ler só uma passagem aqui para mostrar isso. Tá? Ele vai dizer que é o poder de pessoas se arrependerem. Por quê, gente? Como eu falei, na igreja só pregam mentiras. Então o que você vê acontecer ali dentro? Eu não sei qual é a igreja dele. Eu não sei se é a igreja batista. Isso eu não sei, tá, gente? Mas eu sei que ele parece que é de uma igreja reformada. Ele não é de uma igreja pentecostal nem neopentecostal. Então o que acontece? Então ele vai dizer o quê? Que lá tem humanismo, técnicas para mexer com o emocional. E lá na vida, lá ele tem a palavra. E lá tem a autoridade do Espírito de Deus. Mas o que acontece no meio das igrejas? Nas pentecostais acontece isso. Como o sobrenatural não pode ser provado, eles não podem praticar João 14, eles não podem praticar Tiago 5, 14, 15. Acho que é 14, 15, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. É Tiago 5.
14:15. Está entre vós alguém doente? Chame os presbíteros da igreja para que orem sobre eles e unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente. Isso aqui a gente não pode praticar. Então o que você vai ver no meio, por exemplo, pentecostal? Você vai ver pessoas dizendo que foram batizadas com o espírito pombo, vão falar em línguas, porque é na verdade um registro da mente daquelas sílabas desconexas que eles acham que estão falando palavras do espírito. Então eles vão repetir aquilo, alguns na maldade, outros na indução mesmo, achando que foram agraciados. Ou então expulsão de demônios, que na verdade é o que? É apenas truque, tá? Ou pessoas mesmo que são sugestivas e acabam caindo, e também truque. E pessoas com problema de cabeça mesmo, tá? E nas igrejas reformadas você vai ver o que? Pessoas que se disseram que disseram uma coisa, que foram transformadas, que ali escutaram algo bonito e se convenceram e agora entregaram a vida para o Salvador. Porque isso aí, gente, o ser humano pode convencer a pessoa a ir para a religião dele. Ele não vai usar essa palavra, mas ele convence a pessoa a ir para a religião dele. Então isso aí, gente, eles vão dizer que é o quê? Que é a unção do Espírito que regenerou. Não, simplesmente a pessoa, ela viu naquilo ali, naquelas palavras, algo que confortou no momento. Às vezes por uma carência, às vezes por uma necessidade, entendeu? Por um trauma. Então ele busca na religião um refúgio. Ele busca na religião um refúgio. Então eles vão dizer que isso é o poder do Espírito de Deus. Para quê? Quando a pessoa entra na igreja, aquilo ali foi uma conversão, e aquilo ali foi uma obra do Espírito. Então aquilo ali é o poder de Deus. Não, aquilo não é o poder de Deus. Aquilo ali é o poder humano também de convencimento. Só isso. E ele também é palestrante. Tá? Então hoje temos vivido isso. Uma igreja humana. Uma igreja que quem cuida dela são os cientistas sociais. Temos vivido uma igreja humana. Gente, toda igreja é humana. Porque a igreja não é composta por cachorros, nem por alienígenas. É humana, é lógico, porque agora ele quer dizer o seguinte, que o humanismo está nas outras igrejas, mas na dele não. Ele quer dizer isso. Ora, meu filho, não tem poder. Primeiro que não provaram que esse espírito pombo exista, não provaram que Jesus existiu, nem que ele ressuscitou, e nem que ele está no céu, não, filho. A igreja sempre foi humana. Por quê? Porque são pessoas que acreditam em uma fantasia, mas são pessoas que se reúnem em um lugar. Aí temos o que? A igreja, a religião é instituída, as pessoas que estão ali nela, que se acham o povo escolhido de uma tal divindade, ou seja, o ser todo poderoso que supostamente tenha criado todo o universo, segundo a lenda deles, né? Escolheu aquele povinho só. É isso que eles acham. Mas é só um agrupamento humano. Se estivessem louvando a Quetzalcoatl, ou a Anhangá, entendeu? Ou a Tupã, entendeu? Ou a Celci, seja lá qual Deus que for, daria no mesmo, tá? Técnica de crescimento, técnica de cuidado, técnica de reabilitação, técnica de formação, tudo isso é humano. Claro, inclusive você falar de Jesus também ser humano, porque o ato de falar é o humano que faz. Agora, a fantasia vai estar na cabeça da pessoa. Mas é o que? O acreditar é algo do ser humano. Mas isso não significa que exista tal coisa. Eu posso acreditar que Goku exista. Eu posso acreditar que o Homem de Ferro existe. E aí? Posso acreditar no Jasper, no Shiryu. Isso vai provar alguma coisa? Não prova nada. Entendeu? Agora, acreditar é uma capacidade do ser humano. Até então nunca foi provado que nenhum animal possa acreditar em nada. Tem fé? Não. Só o ser humano. Só dizendo nada. Então quer dizer o quê? Que essas igrejas aí, sem ser dele, é só a técnica humana. Mas o poder de Deus vai estar na o quê? Nisso aqui, ó. Que demorou, por exemplo, 4 séculos para poder eles decidirem que queria fazer parte do novo ou não, né? É isso aqui que chamam de poder. Cadê o poder nisso aqui? Não tem nada de sagrado não, meu filho. Isso aqui foi escolhido, tá? E teve um embate muito grande para ser escolhido. Muito grande. Nada é sagrado.
Só a camisa do Flamengo que é o manto sagrado, né? Mas, brincadeiras à parte, tem nada sagrado, filho. Nada sagrado. Nada santo. E nós não podemos, nosso ministério não pode consistir em cultura, em história, em filosofia, e nem na transferência de gerações. Eu ouvi falar que tem que cair e rolar para ser de Deus. Não, meu amigo. Nós o nosso ministério tem que consistir nas escrituras. Olha só, ele falou, não pode ter na cultura, história, filosofia. Por quê? Porque a cultura, a história, a filosofia, geralmente crente não gosta. E pastor não incentiva seus membros a estudarem filosofia, principalmente filosofia. Sabe por quê? A filosofia te faz questionar. A filosofia te faz questionar. E é o questionamento que faz você ir à origem das coisas. E quando você descobre que isso aqui não tem nada de divino nem sagrado, meu filho, você larga. Você larga. Mesmo que a pessoa continue acreditando em alguma divindade, mas ela pelo menos no meio religioso, evangélico, ela sai. Porque ela vê a farsa que o cristianismo chegou há pouco tempo, só é mais novo que o Islã. Só é mais antigo que o Islã, só. Mas é uma religião nova. E foi feito em cima de muita falcatrua. E teve plágio em cima de plágio ali. Então ele sabe. Aí por isso ele vai falar isso. Não pode ser em cima de cultura, história, filosofia. Tem que ser baseado nas escrituras. Mas qual escritura? Aí vai dizer, aqui, a Bíblia. A Bíblia. O livro que tem contradição. Veja o meu... Não vou nem mostrar aqui, não. O vídeo já está sendo longo. Não quero demorar muito. E para não demorar tanto, então, assistam ao meu quadro Absurdos Bíblicos. Eu acho que já tem 52. Tem 52 partes. Eu mostro contradições, absurdos, entendeu? Tudo ali. Ainda tem mais coisas que eu vou colocar ainda. Vou fazer mais episódios, mais quadros. Melhor, mais parte desse quadro Absurdos Bíblicos. Assistam, né? Tá na playlist. Quem estiver vendo por outra plataforma, vá ao YouTube. Quem já está no YouTube, só você depois, quando terminar aqui, olhar ali. Playlist tem ali Absurdos Bíblicos. Tem 52 partes até o momento. 52 partes. E vocês vão ver as besteiras que estão ali. Águia falante, trovão falante. Várias coisas que tem ali. Entendeu? Como é que é? Rios que se formam sem ter chuva. Plantas que crescem sem ter o sol ainda, sabe? É só besteira que prova que a Bíblia não tem nada de inspirado. Nada de inspirado. Então vocês olharem ali. Então ele quer que o ministério constitua na escritura, ou seja, apenas qual o poder? Nenhum. Isso aqui, cadê o poder? Aí você vai provar isso aqui, cadê? Cadê? Não vem um. Olha, se você colocar um paralítico lá para ser curado, eles vão dizer, olha, a maior bênção é a salvação. Olha, aguarde que Deus vai fazer. Porque esse pessoal é assim. Esse pessoal é assim. Olha, a última vez que eu estive assim, com muita gente evangélica, eu acho que foi 2015, se eu não me engano. Acho que foi 2015, se eu não me engano. E uma moça evangélica chamou para ver um filme com os amigos dela no bairro chamado, acho que, Cosmos, na Zona Oeste. O que acontece, gente? Fui lá. Peguei o trem, literalmente no trem, né? Não peguei o trem, embarquei no trem, né? Fui pra lá. Aí, quando eu fui ver o filme que era um filme evangélico. Essa minha amiga era evangélica. Aí foi ter que falar de isso, falar daquilo, tá, beleza. Aí o pessoal foi sabendo que eu era ateu, depois ficou sabendo, aí foi querer falar de Jesus pra mim. Tomaram uma resposta na educação. Aí eu falei assim, olha, eu tenho uma alergia, eu tenho demografismo, eu tenho alergia, eu tenho que tomar Polaramine. Na verdade é o hidroxizina que eu tomo, o Polaramine é mais fraco ainda. Mas fala o seguinte, ora aí, e se vai sair agora, eu digo que teu Deus é poderoso. Gente,
Você nem dizer que aconteceu, né? Não, pode confiar que na hora certa vai acontecer. Não, tem que acontecer agora. Tem que acontecer agora. Não é depois vai acontecer. Porque é isso que eles fazem quando há um problema real. Porque a pessoa que não pode ser manipulada, está curada em nome de Jesus? Vou ficar assim até a pessoa dizer que sim. Não. Aqui não curou, não. Eles viram que não ia poder fazer manipulação comigo. Quando aconteceu, eu já sei que não vai acontecer, filho. Mas, se isso acontecer, eu volto aqui e digo que funcionou. E eu sabia que não ia funcionar, que essa energia não ia embora nunca. Se eu não tomar medicamento, eu tô ferrado. Então, gente, aí você prova, bota eles à prova, bota essas escrituras à prova, o que acontece? Eles passam vergonha. Passam vergonha. E as escrituras dizem a respeito de um ministério, da formação de uma alma, do crescimento, da ministração num púlpito, da liderança, organização, governo da igreja. É Bíblia, tem que prover da escritura. Isso que está tendo aí. Porque que Paulo diz, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, para nós que somos salvos é poder de Deus. O que é poder de Deus? A palavra da cruz. O que é a palavra da cruz? A Bíblia, a palavra de Deus. Então o nosso ministério consiste naquilo que é o poder de Deus. A palavra é o poder de Deus. É ela que tem que reger o ministério, é ela que tem que fundamentar a igreja e os seus ministérios. O que ele fez aí? O que ele fez aí? A palavra é o poder é a palavra, ou seja, a falácia circular. A palavra da cruz é loucura para os que perecem, por quê? Isso aí é para manter o gado preso. Para dizer o seguinte, para dizer que quem duvida está perecendo, se isso aqui é loucura, porque é loucura um morto voltar a andar, um morto voltar a vivo. Mortos que caminham são zumbis, tá? Então isso é loucura. Então quando você diz isso, nossa, quem acha loucura é porque está perdido. É para manter a pessoa no medo. Porque se você duvidar para eles, você virou o pior dos demônios. É isso que eles pensam. Você está condenado ao inferno. Isso aqui é a falácia circular. Porque Paulo falou que a palavra da cruz é loucura e a palavra da cruz é a escritura e a escritura é o poder. Ou seja, provou alguma coisa? Não. Ele usou um montão de coisas desconexas, usou trechos da Bíblia, crença pessoal, e chegou a uma constatação de uma coisa que não se sustenta, e formou uma falácia circular dentro do que ele falou ali. Só isso, falácia circular. Porque a escritura, o poder é a palavra da cruz, a palavra da cruz é a Bíblia é a palavra de Deus. Provou alguma coisa? Não. Gente, eu vou te falar. Esse cara, o poder que ele tem é o poder da ilusão, tá? E o poder é o poder nenhum, é o poder imaginário, tá? Então tá vendo isso? Definitivamente é o século disso. Eu lembro que eu vi um pastor pregar e disse assim, que saiu uma reportagem de uma revista americana teológica dizendo: se o Espírito Santo fosse retirado da igreja, 80% das atividades continuariam normais. Olha só, ele viu um pastor falando que se o Espírito Santo fosse retirado, 80% das atividades continuariam normais. Primeiro que isso é uma falsa premissa. Cadê a prova de que existe Espírito Santo? Então o maior medo do crente, gente, é falar contra esse espírito pombo. Quando eu falo assim, é para me livrar daqueles chatos que querem evangelizar, falar, querem te convencer. Você está mostrando a realidade e o cara quer vir com falácias, o cara quer vir com ilusões. Aí ele fala assim, não, porque isso aí, olha, você precisa ter um encontro com esse espírito pombo, ele precisa mudar você. Aí quando você fala espírito pombo, mesmo aquele crente que não leva a sério a doutrina dele, que não está nem aí, não obedece o que está aqui, mas ele tem medo. Ele tem medo do espírito pombo. Então se você falar isso, ele acha que você blasfemou, acha que você vai para o inferno. Ele acha que blasfemar é isso. Então ele nunca mais vem pregar para você. Fala, você já está condenado. Então ele vai embora e desiste de pregar para você. Tá? Então é isso. Então já me livro desses caras. Mas primeiro que esse cara parte de uma premissa que não existe, uma falsa premissa. Cadê a prova de que existe? Alguém provou que existe Espírito Santo?
Então isso é para manter a pessoa no medo, tá? Esse Paulo Júnior aqui não tem poder nenhum, gente. Isso é só história para boi dormir. Perfeito. Isso eu ouvi há 6 anos atrás. Eu creio que se tirasse o Espírito Santo hoje, 100% das atividades continuariam normais. Em alguns lugares, 100%. Até 110%. Tem pastores, tem pregadores, que eu acho que eles erraram de profissão. São verdadeiros atores. São atores. Atores circenses. Deveriam, em vez de montar uma tenda de louvor e adoração, montar uma tenda, um circo. Tem suas técnicas de manipulação, de mexer com o emocional, e não há demonstração de poder. Por que não há? Porque as suas congregações, os seus fiéis, não há transformação na vida deles, não há regeneração, santificação, crescimento à estatura de Cristo. Então não é a demonstração de poder que está saindo dos púlpitos, e sim a manipulação emocional, a manipulação intelectual, filosófica. São os teatros que a gente acompanha na igreja. Se você... Bom, ele diz que por que não tem poder? Porque não tem regeneração, santificação. Ou seja, santificação é você seguir isso aqui igual um trouxa, né? Então é isso que é santificação para ele, isso que é ser regeneração. Então, como não pode ter sobrenatural, então eles vão dizer que o poder é isso aí. Então é isso que ele quer dizer. Então que o poder é esse. Mas não é poder nenhum, gente. Isso não é poder nenhum. O que eles chamam de santificação é alienação. É fanatismo religioso, só isso. É o cara viver preso a conceitos arcaicos de um livro de mitologia. Só isso. Tem nada de poder aí. Tem nada de sobrenatural. Cadê o sobrenatural? O que a Bíblia fala é outra coisa. Aí ele fala que poder de Deus é santificação, é regeneração. Regenerar de quê? Então, olha a jogada que ele faz. Então, o que ele está usando aí? Manipulação intelectual também. Porque está mexendo com o emocional das pessoas, com o intelecto da pessoa, que está tentando convencer. Claro, lógico que não é através de algo verdadeiro, através de algo ilusório. De um algo que não existe, tal Espírito Santo, tal Jesus, tal Bíblia que fala de mentiras que não podem ser provadas. Mas é o que? Ele está fazendo uma manipulação intelectual também. Ele está usando o emocional. Tá? Vocês estão entendendo a jogada? Ele está usando parte intelectual. Tanto na parte intelectual, ele está tentando convencer a pessoa que o poder é o que? É a regeneração. Ou seja, nessas igrejas pentecostais não tem, lá tem. É isso que quer dizer. Se você for ao teatro onde Jonathan Edwards ministrava, meu amigo, eram pecadores se jogando ao chão, pedindo a morte, o arrependimento, sentindo convicção do pecado. Porque o ministério desse homem consistia em demonstração do poder que fazia o pecador se arrepender. E não... Ou seja, ele diz que se a pessoa fosse no teatro onde Jonathan Edwards pregou, ela tinha poder para fazer se arrepender. Eu te pergunto, cadê o poder desse tal espírito pombo, desse zumbi judeu, ou desse deus painaca, na hora que uma criança ela é estuprada dentro da igreja? Cadê? É um poder para fazer o pecador arrepender? Porque aquilo não quer dizer nada. E isso é poder? A pessoa chorar, pedir a morte? Chorando, ai, você vai ver a maior esquizofrenia que teve, histeria coletiva naquela pregação, pecadores na mão de um Deus irado. Aí fala que isso aí foi avivamento. Que avivamento o quê? Isso é palhaçada. Isso não é avivamento. Isso não é poder. Isso é convencimento de um ser humano que convenceu mentes fracas. Só isso. Mas é algo humano. Também que ele condena tanto, mas que ele pratica e que outros praticam, só que de outra maneira, usando o que? O medo. Usando o medo. Que a religião não faz isso. Ou ela pega ou ela impõe através da violência, como aconteceu no início aqui no Brasil, ou ela pega porque pela culpa, pelo medo ou pela ganância. Pela ganância também. E ele aqui
faz a mesma coisa, manipulação. Manipulação. Não é isso que vimos hoje nessas igrejas. Eles dizem que nas igrejas deles há manifestação de poder. Por quê? Porque o povo rola, cai, ora em língua estranha, acontece milagre, prodígio, é uma arruaça. Há tudo quanto é tipo de manifestação física. Então aquilo é o Espírito Santo, gemidos, emissão de sinais sonoros incoerentes, língua estranha, profecia, rola, cai, é arrebatado, tem visão, revelação. Isso é a evidência da demonstração de poder? Não. Por quê? Qual que é a principal, fundamental obra do Espírito Santo? Ele convencerá do pecado, da justiça e do juízo. E só abre um parênteses aqui, se você sai de uma vigília, sapateou, pulou, profetizou, e acaba de sair de lá, tem desejo de pecar, de ver televisão, de qualquer outra coisa, não foi o Espírito que te visitou. Qualquer outra coisa, menos o Espírito Santo. Se fosse obra do Espírito Santo, esse sapateado, oratório em línguas, esse mover, esse rolar seu, você iria para casa com convicção do pecado, guardaria os olhos do pecado, amaria quem estivesse ao seu redor, perdoaria alguém que você encontrasse, deveria ter evidências no seu caráter. Se não tem, essa vigília aí só foi emocional, só foi barulho. Bom, gente, aí termina falando aí com a chave de lama, né? Parece que eu vi isso mesmo, que ele quer ver televisão, isso aí é obra de pecado. Será que a igreja dele proíbe de ver televisão também? Não sei, né? Parece que sim, né? Mas uma coisa, gente, a maior evidência que o Espírito poder é de arrepender. É só isso que eles vão fazer, porque arrependimento de uma coisa que a pessoa não fez de errado. Porque é uma coisa, existe o que? Não existe pecado. Existe o seguinte, o que existe são coerência e incoerência, crimes ou não. Isso sim. Por exemplo, matar vai ser crime em qualquer cultura, vai ser crime em qualquer lugar. Estupro vai ser crime. Isso é crime, isso é abominável. Embora há culturas que pratiquem a pedofilia, como alguns países muçulmanos que casam com crianças, isso é abominável, certo? Agora, pecados não existem. Não é porque eu transei com a minha namorada que eu estou contra a vontade de um tal espírito pombo. Não, primeiro que esse espírito pombo não existe. E outra coisa, eles querem que você se ajunte com a pessoa, não tenha relações só depois que você casar. Só que aí a pessoa faz quer coisas que o outro não quer. E depois vai dar problema. Então a gente tem que se conhecer. Essa parte também. Bebida também não é nenhum pecado. Agora, se você é fraco, se você é alcoólatra, se você não só vez que você bebe, você arruma uma confusão. Então eu falo, não beba. Mas fora isso, beba à vontade. A vida é sua. A vida é sua. Então o que ele quer fazer? Ele quer colocar o quê? Medo nas pessoas. Medo de um tal inferno, que você tem que se arrepender, tem que largar o pecado, sabe? E que a maior prova é o que? O poder é o arrependimento. Não, gente, isso é só para dizer o quê? Para dizer que nós não podemos provar o espiritual. Então nós temos que enganar falando que o Espírito Santo faz a pessoa se arrepender. Mas eu quero uma coisa aqui que as pessoas não gostam de falar. E claro, como isso aqui é fantasia, ninguém vai praticar. Mas já que ele fala que o poder está lá, então eu vou ler isso aqui, ó. Atos 6. Não, desculpa. Atos 8. Olha só. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Agora olha só. Os que haviam sido dispersos, versículo 4. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Felipe para uma cidade de Samaria, ali
lhes anunciava o Cristo, ou o Mashiach. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos, ou seja, poder, milagre, só acontece aqui dentro da Bíblia, né? Ouviu Filipe e viu os sinais que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Olha só, os espíritos imundos saíram de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. E assim houve grande alegria naquela cidade. Paralíticos foram curados. Agora eu te pergunto, chega nessas igrejas aí, você vê esse poder que ele fala que as igrejas têm que ter o poder do Espírito, né? Que estavam pregando ali, né? E o poder se manifestou. Cadê o poder? Você vê paralíticos se levantando? É como uma vez eu fui pregar numa cidade chamada, tem uma cidade chamada Ipanema, tá? Tô falando do bairro aqui no Rio, não. Tem uma cidade em Minas chamada Ipanema. Eu fui pregar ali. Eu não lembro agora o ano que foi. Se foi em 2000 e... se foi 2009, se foi 2008, eu não lembro. Ou 2007, não sei. Fui pregar naquela cidade. E é uma coisa interessante. As pessoas ali pulavam, gritavam. E tinha um cara na cadeira de rodas, que era da igreja. E eu fiquei assim, algo no fundo ficava assim, poxa, por que esse poder tão grande na igreja não foi esse cara levantar? Ali acho que minha inteligência estava começando a despertar. Olha, tem algo errado aí. Cadê o poder? O poder só faz a pessoa falar em línguas, porque na Bíblia as pessoas falavam em línguas. Quando acontecia algumas passagens, né, sempre acontecia. Os espíritos saíam e os enfermos eram curados. Mas você não vê enfermo ser curado. Você não vê um cego sendo curado. Você não vê uma pessoa de síndrome de Down perder essa deficiência. Você não vê um surdo voltar a escutar. Você não vê. Você não vê uma pessoa ser um membro, o membro sendo regenerado. Por quê? Porque não existe poder. E o poder que tem lá na igreja desse pastor aí, desse Paulo Júnior, é apenas convencimento também. O que ele pratica também é manipulação intelectual. Por quê? Porque a pessoa vai usar uma parte do intelecto para convencer a outra daquilo que aquilo seja real. Ele fica repetindo a mentira, e a mentira a pessoa acredita como se fosse verdade. Certo? Porque o acreditar, gente, ele pega um pouco do intelecto da pessoa. Lógico que a fé, ela tem por base a fantasia, mas a fé, ela passa um pouco pelo intelectual. Por quê? Porque a pessoa está usando o cérebro dela. Ela se convenceu, vamos imaginar esse radinho aqui. Ela se convenceu que esse rádio aqui é um artigo mágico. Vamos imaginar isso. Mesmo que essa crença seja algo incoerente, algo parece uma alucinação, uma loucura, achar que esse rádio é um artefato mágico, mas a pessoa está usando o intelecto, certo? Então o que ele faz é manipulação intelectual, só isso, tá? Claro que não é baseado em fato, é baseado em fantasia, mas não deixa de usar o intelecto, certo? De uma maneira errada, mas está usando. Então o que ele acusa os outros, ele faz também. Só que não tem demonstração do poder, porque ele vai falar que a manifestação do poder é para salvar. É só para isso, para salvar, para convencer. Porque convencer, gente, o ser humano consegue convencer. Ele vai usando exemplos, vai colocando medo e a pessoa se convence. Opa, isso é fácil. Mas o poder mesmo, cadê? Que eu li agora, até botei a Bíblia no sofá ali. Cadê? Você vê paralítico se levantando, você vê esse espírito que só sabe fazer pecador se jogar no chão, pecador, entre aspas, se jogar no chão, chorar, pedir se arrepender, mas você não vê como eu vou dizer, esse Espírito Santo parar um safado que nem o Valdemir Sandiabo, vendendo pezinho de feijão por R$1.000. Você não vê parar um presidente vagabundo, safado desse Bolsonaro, que quer perdoar as igrejas as dívidas das igrejas evangélicas junto à União. Você não vê. Cadê esse espírito para agir? Você não vê esse espírito agindo em um simples vírus, gente. Em um simples vírus que está fazendo mais vítimas. Inclusive pastores. Viu como o pastor falando merda?
Porque pastor, ele tem um ânus no lugar da boca, o intestino no lugar do cérebro. Eles falam merda. Aí falam que esse vírus foi pra como é que é? Pra julgar as besteiras que houve no carnaval, que blasfemaram contra Cristo. Mas começou lá na China. Na China não tem carnaval, não tem escola de samba lá. E aí? Eu conheci um pastor, eu falei dele em outro vídeo, morreu. Deus ia mandar o vírus para matar evangélicos que acreditam em Jesus? Olha como esse pessoal é louco, gente. Agora eu te pergunto, cadê o Espírito para poder ter o poder para impedir isso? Ele sempre inventa desculpas. Sempre inventa desculpas. Paulo Júnior não tem poder nenhum. Paulo Júnior não tem poder nenhum. Isso é poder da ilusão, da mentira. Tá? Poder da mentira, da fantasia, para convencer as pessoas mais fracas, que tem tendência o quê? A submissão, só isso. Aí acredita num cara desse. Mas, gente, já falei demais. Lembrando que não existe poder espiritual nenhum. O que existe são pessoas convencendo outras da religião. Agora tira os pregadores, tira qualquer sacerdote de qualquer religião e esses deuses somem. Porque eles não podem aparecer. Sabe por quê? Porque são concepções criadas por outros seres humanos. E por isso eles não podem aparecer, não podem fazer nada, porque são concepções humanas, são invenções humanas. Não são deuses, não são criaturas que estão além, que são transcendentes, não. Porque eles não podem fazer nada. Porque se o ser humano não falar deles, ninguém fica sabendo. Ora, meu amigo, vamos pensar um pouquinho, né? Vamos pensar um pouquinho. Como diz o professor Estáquio, religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Tá? Deuses não existem, não há poder na vida de ministério nenhum. Tudo é baseado em atividade humana, inclusive a igreja desse pastor aí, e esse pastor também, o que ele faz é atividade humana. Prega mentira, mas é uma atividade humana. Ele está usando o quê? Só o conhecimento dele, daquilo que ele acredita ser por verdade, ou pode fingir acreditar, não sei, né? Então tá aí, gente. Grande abraço a todos. Cuidado com esse poder, porque o único poder que se vê ali é o poder da enganação. Grande abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento. Até a próxima. Sucesso a todos e tchau. Tchau.